Olá, galera do bem. Terça-feira, 13 horas é dia do nosso encontro. E hoje eu estou aqui com uma figura incrível, que o nosso papo hoje, o bicho vai pegar. Eu estou com a Anabel Sampaio. Nossa, gente, vocês não sabem o que ela é, viu? Ela é historiográfica investigativa. Depois ela vai me contar o que é isso. Escritora, pesquisadora. E hoje nós vamos abordar o assunto Gênesis humana. De cara, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada pela sua presença. É um prazer presença, estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nossa, é uma honra estar obrigada. aqui. Eu estou entusiasmada aqui, sabe? Eu posso começar? Hoje nós vamos falar... Ela é autora de vários livros, de uns 5, 6 livros mais ou menos. 7 livros. 7 livros, né? Sim. E hoje nós temos aqui esse é o último. Na verdade, os dois foram desse ano. Nós vamos falar também sobre esse aqui, Operação Rezos, que a Camila vai mostrar, que é super interessante, está aqui. Fica aí, Camila, que eu vou mostrar o outro, que é o... 2162, o Código Secreto de Hitler. Ambos estão à venda nas livrarias Saraiva do Brasil todo e Amazon também. Aqui fala sobre tudo? Do Hitler também? Sim, tá. Sim, do ocultismo do nazismo. Aqui? Sim, também. Sim, Ixi, porque teve muito envolvimento, eu vou ler né? rápido. Quero saber rápido. Sim. Anabel, Sim. O que é a Operação Rezos? Então, Operação Rezos, que é o título do meu livro, né? É um sistema computacional, né? Pirateado, que é um software desenvolvido com uma tecnologia alienígena que tem o objetivo de gerenciar a vida humana na Terra. A operação imita a onipresença e a onisciência de Deus e tem como objetivo de vigiar o ser humano, 7,2 bilhões de seres humanos em todos os seus pensamentos e atos, inclusive após a morte. A Operação Rezos tem o objetivo de controlar também os ciclos de reencarnação e a roda de Sansara. Entendi. Nossa. E assim, a Operação Rezos, né, ela já era defendida por Descartes, que dizia que a mente humana ela é controlada por alguma coisa fora do espaço-tempo. E a NASA também já se pronunciou a respeito. O setor de computação da NASA também já manifestou que nós somos controlados por programadores cósmicos, através de abordagens que eles chamam de ACP, tá? Isso já está comprovado? Isso já foi comprovado, sim, já é tema de debate, né, deles. E assim, como a NASA falou, que nós somos controlados porque o nosso meio, o nosso mundo, ele é gerenciado pela matemática. Tá? Se você vê, tem a proporção áurea e a sequência de Fibonacci em todas as coisas. A nossa natureza é matemática. E para se desenvolver um software dessa natureza, né, alienígena, é necessária a matemática. Então, você vê que o número de cromossomos, o número de pólens de uma flor, tudo obedece a uma sequência matemática. O nosso meio é computadorizado por causa da matemática. Entendi. Eu entendi o seguinte, que eles, então, estão o tempo todo nos estudando? Sim, estão controlando. É a onisciência e a onipresença de um Deus, só que é feita por uma organização que tem pirateou. Um objetivo, desculpa, tem um objetivo esse controle? Eles piratearam. É uma organização... Anunnaki, que pirateou. Nós não estamos nas mãos dos criadores. Eu não digo nem criador. Nós estamos nas mãos de uma organização que pirateou após a criação do homem. É complicado, então, né? É complicado. É perigoso? Chega a ser perigoso ou não? Sim, bastante, porque nós estamos enquadrados num holograma, numa matrix, que já é comprovada, né, pela ciência contemporânea. E nós estamos controlados. Nem após a morte, nós não somos libertados. Após a morte, a gente sofre um controle de reencarnação através da causa e efeito, e é um controle acirrado. Existe a morte? A morte física, né? E após a morte física, nós somos controlados também através de regras, né, da causa e efeito, e a gente cai num ciclo reencarnatório totalmente controlado pela Operação Rezos, pela Matrix. Deixa eu aproveitar e perguntar como que funciona a Matrix. Tem a ver com o filme?
Mais ou menos, é mais ou menos aquilo do filme. É mais ou menos, né? Isso. Então, você imagina uma coisa, a nossa Via Láctea, ela tem 200 bilhões de anos. 10% das estrelas que estão no centro da Via Láctea tem 10 bilhões de anos. A Terra tem 4 bilhões. Então, quer dizer, uma civilização em vantagem, com milhões de anos em vantagem da gente, pode sim ter criado, né, um campo de experimental genético aqui na Terra. Tá? E assim, nós somos controlados porque fizeram da Terra um meio eletrônico, com Wi-Fi super avançado, né, para poder nos controlar. E colocaram no nosso corpo 2 ferramentas para que a gente possa ser controlado. Uma delas está no sangue, que é o fator RH do sangue, que é o fator Rhesus. Tá? O fator Rhesus, ele foi servir para poder fazer uma ligação, uma interface bioeletrônica. Na verdade, eles colocaram... nós temos assim, o componente do computador é o silício, e o componente do nosso corpo é a molécula de carbono. E, na verdade, elas são semelhantes. Elas são tetravalentes. Então, o silicone tem 4 pernas e o carbono também que se ligam para poder fazer essa interface, para poder nos colar mais na tela da Matrix, que é a tela eletromagnética da Terra. Eles colocaram o fator Rhesus, que foi um microbug do macaco Rhesus. Né? Nós temos um acessório que é encontrado em 90% dos macacos Rhesus, colocaram na hemoglobina do nosso sangue. E por que na hemoglobina? A hemoglobina é altamente magnética, ela é a base de ferro. E ela gruda na tela, que é na grade eletromagnética da Terra. E para você ter ideia, a hemoglobina, qual é a função da hemoglobina? Que é a célula que estão nas hemácias, né? Elas levam oxigênio para o nosso corpo. Então, a hemoglobina pode estar oxigenada e pode estar desoxigenada. Tá? E os nobres, né? A realeza, não disse que a realeza tem sangue azul? Isso. Né? Por quê? É um sangue não controlado pela Matrix. Quanto mais oxigenada for a hemoglobina, mais o sangue vai ser vermelho. E por que eles não são controlados pela Matrix? Porque eles já vão numa outra categoria. Realeza já diz, talvez pertença a uma linhagem dos criadores. Entendeu? Então, eles não são controlados. Agora, Então, o fato de ser da realeza tem um fundamento? Sim, muito. Sim. E dizem que é o sangue azul. Geralmente, a realeza tem o sangue RH negativo. Tá? Porque eles têm uma outra enzima, uma outra proteína no sangue, tá? Que não vem ao caso. E olha para você ver como nós somos computáveis através da hemoglobina. Nós temos um exame que se chama ressonância magnética. Na ressonância magnética, o sangue é uma varredura dos tecidos. Tecido mais oxigenado, tecido menos oxigenado. O tecido mais oxigenado, ele possui um voxel de imagem tridimensional no aparelho da ressonância. Para você ver, até nós mesmos utilizamos isso como imagem de um holograma. Tá? Então, na ressonância magnética, eles fazem uma varredura para ver qual área tem menos oxigenação, que possivelmente tem um tumor naquela área. Né? É o sinal bold positivo do sangue. Tá? E, então, nós somos controlados não só através do sangue, mas também através do crânio. Você não vê que tem encontrado, assim, os cientistas têm encontrado, os arqueólogos, vários crânios de vários formatos, alongados, menores, maiores que o nosso. Então, o crânio tem uma ferramenta no crânio. Ele tem uma geometria que é da glândula pineal, tá? Com o líquido cefalorraquidiano. Nós estamos ligados como se fosse 2 fios, né? Na linhas leis. O que é linha lei? Linha lei são as energias concentradas, energias eletromagnéticas que tem na Terra. Tá? Você sabe que tem regiões que têm mais energia eletromagnética e outras menos. Né? Então, nós estamos ligados através da glândula pineal, porque ela é rica em cristais de apatita, né? Nas linhas lei. Tá? E também na magnetosfera, que controla. Então, nós estamos como se fossem 2 fios. Um na magnetosfera, que está a 700 quilômetros
de quilômetros acima da superfície e através das linhas lei. E para você ter uma ideia como que a inteligência do homem está ligada à parte eletromagnética da Terra, nós temos no Vale do Silício, na Califórnia, tem uma descompensação geológica, geográfica, né? Lá tem um aumento de energia magnética por causa do solo ser todo acidentado, tá? E San Andreas, tá? No Vale do Silício, que tem várias cidades. E a nata científica mundial está lá. Lá tem Google, lá tem Apple, lá tem NASA. Nossa, onde? Por quê? É na Califórnia, no Vale do Silício. Lá é o local que você é mais inteligente. Você fica mais inteligente. Você processa mais seus pensamentos se tornam mais rápidos. Dependendo da região da Terra que você vai estar, você é mais ou menos inteligente. Por causa da energia? Por causa da energia eletromagnética. Tá? Nós estamos, o nosso crânio, o nosso cérebro está diretamente ligado na energia eletromagnética da Terra. Tá? Nossa, então, lá tem, assim, nessa região se concentram os maiores cérebros da humanidade. E por quê? A gente pensa que é por acaso, mas não. Tem um motivo, porque lá esses cérebros funcionam melhor, por causa da energia eletromagnética da Terra. Entendi. Nossa, galera do bem, estou conversando aqui com a Anabel Sampaio, sabe muito, né? Sabe muito. Galera do Face, um beijo para você, que está acompanhando a gente. Se tiver qualquer dúvida, é só você mandar aqui que a Anabel responde para você, tá? Eu quero saber agora quais são as raças de extraterrestres que criaram o homem, Anabel. Então, eu fico assim preocupada com uma coisa, porque se de repente o Criador do homem não tiver nada a ver com esse Deus que você acredita, tá? Como isso vai mudar a ótica de você ver as religiões e a vida, tá? Porque as religiões fizeram da criação do homem uma glória, né? Eles usaram os criadores do homem como Deus, né? O Deus supremo e tal. E eu me preocupo, porque, de repente, o Deus criador, os criadores do homem, que não foi um Deus só, né? Não teve nada a ver, não é aquele Deus bondoso, aquele Deus supremo que a gente tem, ele não teve nada a ver com a criação do homem, tá? Então, isso me preocupa, porque as religiões pegaram a gênese, a origem do homem, e transformaram numa cartilha simplista, mal explicada, que fere até a capacidade de discernimento do homem. E, na verdade, o homem foi criado por seres extraterrestres que obedecem um critério de civilização 1, 2 e 3. Tá? O do 1 é aquele que cuida da parte da terra, de clima, de terremotos. Eles têm assim, a propriedade de coordenar isso. Tipo 2 cuidam das estrelas, dos cometas, né, dos asteroides. E a 3 é a civilização que nos criou. Entendi. Porque eles trabalham com a energia Planck. Tá? E, assim, eles podem fazer séries de corpos em série, assim, tá? E colocar as almas nos corpos e fazer toda essa ligadura da alma na energia eletromagnética da Terra. Entendi. E nós somos criados por eles, por civilização 3. Anabel, é verdade que o nosso DNA já está praticamente 100% que nós somos descendentes dele? Sim, já foi. Agora, espera só um pouquinho. Nós vamos para o intervalo rapidinho. A gente já volta, não sai daí, tá? Espera aí. Tem um bicho que está pegando. Fica aí. Estamos aqui com a Anabel Sampaio. A gente está falando sobre os nossos amigos extraterrestres. Antes de passar para as perguntas aqui dos nossos internautas, vamos naquela pergunta que eu fiz antes do break. Se é verdade que já está comprovado que o nosso DNA
é deles, dos extraterrestres. Nós somos descendentes. Sim, nós somos descendentes. Já tem uma série de nucleotídeos, né, que já comprova que nós temos origem extraterrestre. Isso já é científico. É? Já é então, científico. Somos deles mesmo. Somos. É mais uma comprovação, né, dessa matriz. E aí a gente fica... Qual será que eu sou? Qual será, né? Na verdade, é uma mistura, né? Nós somos uma mistura. Eu vou falar mais sobre isso daqui. Vamos responder a pergunta do Silvio Miranda, que ele quer saber se esse governo oculto pretende criar uma hecatombe mundial. Eles estão fazendo muito barulho, né? Estão simulando algumas datas, dizendo que vai acontecer, Você vê que o Apocalipse, né, já fala sobre isso. Na verdade, eles têm controle, sim, eles podem fazer isso, porque eles têm o controle total da energia eletromagnética da Terra e dos polos. Eles podem, de repente, inverter os polos, né? Polo Sul, Polo Norte, fazer deslizar, né, essa crosta terrestre, né? Eu tenho medo, mas assim, eu acho que eles vão fazer muito barulho primeiro, porque as religiões estão muito enfraquecidas. E antes as religiões, elas que nos colocavam medo, né? A gente não podia nem interrogar nada daquilo. Era uma forma, era um instrumento de comando mesmo, de controle de massa, né, populacional. E hoje você vê que as religiões estão perdendo força, né? Porque a gente está interrogando, a gente está buscando conhecimento, a gente não acha mais que é pecado você dizer que não foi Deus Supremo que criou o homem, né? Então, eles precisam inventar alguma coisa para controlar o homem. E o que eles estão inventando? Jogando essas datas bombásticas para a gente, vai acabar o mundo, vai acontecer um cataclismo, vai isso, vai aquilo, para gerar medo. É a energia que eles necessitam da gente, é o medo. Então, a gente tem que vibrar amor e não ter medo, tá? É essa a minha Amor é resposta. a saída, não tem jeito, né? A Marcela, do Colégio Rio Branco, ela faz uma pergunta que, aliás, parece como que eu tinha preparado aqui para você. Vou fazer as duas, tá? Tá. A Marcela, do Rio Branco, diz assim, ela quer saber se tem saída da Matrix. Enquanto eu ia perguntar quais as raças de extraterrestres responsáveis pelo aprisionamento do homem através da Matrix. Tá, primeira a pergunta, então, se tem saída. Se tem saída da Matrix. Tem saída, sim. Tem saída. O nosso DNA, a tendência do nosso DNA é sofrer uma modificação, uma nova configuração. Se a gente conseguir, né, através de uma alimentação, através de uma meditação, através de amor para com o próximo, sabe? Mudar totalmente, né, esse panorama de violência, de medo, de tudo isso, a gente pode reconfigurar o nosso DNA. Se a gente reconfigurar o nosso DNA, a gente consegue sair dessa matriz. Daí é um assunto muito vasto. Como é que a gente consegue fazer isso? Enquadrar um Merkabah, tá? Diferente daquilo que a gente está preso nessa grade eletromagnética da Terra. E eu acho que começando é amor, né? O próximo, é emanar amor. Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, e agora as raças de extraterrestres responsáveis pelo aprisionamento do homem através da Matrix. Primeiro, eu vou dar uma introdução, tá? Eu baseio muito na teosofia. E a teosofia, a Madame Blavatsky, ela escreveu num dos livros que no universo existem 2.500 espécies humanas. E na Terra existem 7 espécies humanas. E essas 7, 3 dessas espécies humanas, elas têm a mente grupal, elas pensam em coletivo, tá? E essas 3 que pensam grupal, elas são bem evoluídas, sendo chamados até de iniciados da mente divina, tá? Eu vou deixar bem claro uma coisa, eu não falo de raças, eu falo espécies, porque a raça humana é o gênero Homo e a família Hominidae, tá? Então, são espécies. Quais são as espécies? Homo sapiens, que somos nós, tá? Homo capenses, que estão falando muito dos Homo capenses, que alguns deles estão aí liderando, né, a rede bancária. Os Homo saboiês, Homo kumaras, Homo apacalus, os gigantes,
são esses. E com base são esses, tá? E não só a teosofia afirmou, Hermes Trismegisto também afirmou isso, né? Dizendo que o homem são 7 homens primordiais, tá? E tem muitas escritas, que eu poderia citar várias delas, que defendem que não existe só uma espécie humana na Terra. São 7. 7? Sim, são 7. 7 espécies. E como fica a teoria de Darwin, de Charles Darwin, nesse novo enfoque? Como fica? Darwin foi um antropólogo britânico, né, que defendeu a teoria da evolução em 1859. E ele falou o seguinte, que todos os hominídeos que viveram antes do homem, né, Homo habilis, Homo erectus, Homo naledi, todos aqueles extinguiram ou evoluíram para o homem, né? Mentira! Eu fico pensando a qual senhor que Darwin servia, porque até hoje nós estamos enrolados nessa teoria, e quando surge uma ossada, um crânio diferente, a comunidade científica mundial fica perdida. Tipo, surgiu o Homo naledi recentemente. Eles não sabem aonde que eles vão enquadrar o Homo naledi nessa configuração de primos do homem, né? Então, tem confundido muito a comunidade científica mundial. E é mentira. Primeiro, Darwin não tinha tecnologia para comprovar, né, a teoria que ele defendeu. Não tinha naquela época. Em 1859 não tinha um teste de carbono, não tinha nada, né? Segunda coisa, foi descoberta uma ponte em Sri Lanka, e essa ponte tem 30 quilômetros de extensão. E pela datação de carbono dessa ponte, a ponte tem a idade do Homo habilis, tá? O Homo habilis, ele defendeu que fazia com ferramentas de pedra, tá? Só que essa ponte foi citada num outro épico de Ramayana de 5.000 anos atrás, tá? E dizendo, essa ponte foi mencionada no Ramayana. Quer dizer que essa ponte é muito mais antiga. E como que é, então, que essas pessoas que fabricaram, que construíram essa ponte no passado, eram burras, eram menos inteligentes do que o homem, tá? Então, está errado. É a segunda que eu derrubo a teoria de Darwin. Terceira da teoria de Darwin. Tem sido encontrado ossadas, como de Paracas, além de outras. E quais são as datações dessas ossadas? Estou dizendo ossadas, crânios alongados, crânios com chifres, crânios de várias formas, tá? A datação é muito recente, tem datação de 1.600 anos depois de Cristo, tá? Então, já derruba a teoria, como se essas criaturas, donas dos crânios, viveram concomitante com o homem, tá? Viveram junto com o homem. Então, são 3 parâmetros que eu acho que derruba a teoria de Darwin. E mais outras, né? Entendi. Anabel, a gente está falando de 1800 e pouco, não tinha nada, não existia nada, né? Agora, hoje existe computador, celular, essa tecnologia incrível que acontece. Você acha que tem a ver com os extraterrestres, todas essas descobertas? Na verdade, nós somos sementes estelares, né? Nós somos... sim, vaza muito dessa tecnologia, né? Vaza muito para nós, tanto que, assim, tipo, não vou estender muito o papo, mas, tipo, os nazistas, né? Adolf Hitler, ele dispunha de uma tecnologia 70 anos avançada em relação à nossa hoje, tá? Tipo assim, os submarinos, o boat, né? Quantos submarinos que o nazismo desenvolveu, aeronaves antigravidade, sabe? E de quem? Foi de quem que o nazismo adquiriu tanta tecnologia assim, né? Na época, em 1930, 1945, eles dispunham, inclusive, de uma máquina antigravidade, uma máquina do tempo, que serviu como propaganda do Partido dos Trabalhadores alemães, que foi serviu de propaganda para o nazismo, né? Que era a Die Glocke. E a Die Glocke foi falado no Tribunal de Nuremberg que se tratava de uma máquina do tempo. Foi onde eu baseei o meu outro livro, tá? Entendi.
Agora, Anabel, você estava falando dessas espécies, né? É. Quais são as diferenças dessas espécies em relação ao homem? Não, e deixa eu só falar mais uma coisinha, só, Lucimar, você me perdoa. Ainda tem uma outra coisa que derruba a teoria de Darwin. Tem uma enzima que se chama sRGAP2, que foi descoberta recentemente. E ela indica a inteligência daqueles hominídeos, dono dos fósseis lá, tá? Então, ela diz que houve um desenvolvimento do neocórtex. Isso indica que eram inteligentes. Essas espécies que Darwin falou que não eram muito inteligentes. Quer dizer, está comprovado hoje que eram inteligentes e muito mais inteligentes do que o homem, porque o homem era o terceiro em proporção, em tamanho cerebral, né? Entendi. Estou recebendo mais perguntas aqui. Inclusive, quero mandar um beijo para a galera do Face que está assistindo a gente, que é o Guilherme Mariano, lá de Bauru. Beijo para você, hein? E o Kiko, tá bom? O Kiko é um pato que ele tem de estimação. É mole. O Mardoqueu, meu amigo, Edu Souza, beijo, viu? E aqui umas perguntinhas da Crown TV, que a Ângela de Pascoal, nossa fofa, ela está sempre ligada. Um beijo para ela. Ela quer saber o seguinte: felinos são gente boa? São demais, demais, Ângela. Eles são demais. No seu programa eu vou falar deles, né? Dos felinos ousarians. São genéticos. E olha, tem uma coisa: eles fazem parte da civilização 3, tá? Não é 13, né? Hã? Não é 13, não, né? Não. Tem híbridos deles aqui? Sim, muitos. E eu vou ter a chance de estudar um deles. Pois as pessoas falam que as pupilas verticais são exclusivamente de reptilianos. Não, pode ser também de híbridos felinos, né? E até eu vou ter oportunidade de estudar, tá? De pesquisar, agora nos próximos meses, uma criatura híbrida de felino, tá? Que deve ser muito doce, muito angelical, muito como os felinos, como os arians. E inteligentes também, né? Porque eles são muito assim na parte genética, eles são altamente desenvolvidos na parte genética. E foram... eles fazem parte da civilização 3 e foram eles também que nos criaram. Não só eles, né? Como também outras raças. O também. Luciano Sampaio pergunta o seguinte: os felinos, eles protegem a Terra? Sim, eles estão muito presentes aqui. Mas, assim, nós estamos... como que eu falo para você? A organização Anunnaki, ela englobou tudo isso, né? Para poder nos colocar numa prisão. Mas esses seres que são os criadores, né? Como os aliens, eles estão ao redor, eles estão tentando nos resgatar dessa rede, né? Que está começando a ficar com os buracos mais frouxos e muita gente está conseguindo passar por ele. Então, Anabel, e como que a gente faz, curiosidade, para saber? Porque a gente, né? Você está dizendo que somos descendentes deles, já está comprovado que nosso DNA é deles. E como que a gente faz para saber se a gente descende dos felinos ou de outros? Tem alguma possibilidade de saber? Não? Na verdade, infelizmente, nós somos muito derivados dos reptilianos, né? Porque a gente tem um apêndice até reptiliano no cérebro que nos dá o estímulo de reprodução, né? E de defesa, muito aguçado, né? E, infelizmente, a maior parte, né, de nós somos constituídos por genes reptilianos. E daí tem um assunto muito vasto que é o Adão e Eva, o pecado original, tá? No Jardim do Éden, e foi colocado o pecado original. E o que é esse pecado original? É justamente a parte reptiliana que nos foi colocada. Entendi. Agora, dessas espécies todas que você está falando, quais são as provas de existência dessas espécies? São várias. Você está falando das espécies humanas? Sim, arqueologicamente nós temos comprovado a existência de várias, e não só a comprovação, muitos escritos, muitos manuscritos da antiguidade, né, afirmam, tá? Eu estava falando aquela hora do Hermes Trismegisto, né, que ele afirmava que tinha 7 homens primordiais. Escritas das Sírias e da Caldeia também mencionavam os 7 homens primordiais. Tá?
e que o Adão tinha 7 raízes. O nosso Adão, né, são 7 raízes. Então, várias escritas da antiguidade, que eu poderia mencionar várias aqui, né, comprovam a existência deles. Além do mais, a diferença dos crânios, né? A cada dia são encontrados os crânios de Paracas. Qual é a datação dos crânios de Paracas? 3.000 anos, tá? E são crânios, você pode até dizer que são crânios alongados por uso de ataduras. Não tem nada a ver. São crânios diferenciados nas placas parietais, não tem a sutura sagital, tá? São crânios totalmente diferentes, com as fontanelas, totalmente, as placas ósseas do crânio são diferentes. Não se trata de um enfaixamento, de um alongamento proposital de crânio, não. Entendi. E os vampiros existiram? Sim, inclusive tem assim 2 documentos que foram feitos pela Igreja. Um em 1486, que é o Maleus Maleficarum, tá? Que foi expedido, tá, pela Igreja Católica, uma caça às bruxas e aos vampiros. Tá? Então, só esse documento já comprova. E em 1746, também o Dom Agostinho Calmette, que é um monge da Igreja Católica também, ele fez uma compilação com vários testemunhos da presença dos vampiros, né? Então, são 2 documentos oficiais e reais que comprovam sobre a existência dos vampiros. Que vinha, chupava sangue, essas coisas? Eu não sei se chegava a esse ponto, mas um vampirismo, uma dependência e ataques e tudo mais. Esse segundo documento que eu mencionei causou histeria, sim, na Romênia e na Alemanha, causou histeria no mundo inteiro. Foi daí que resolveram acortar os 2 documentos e essa verdade. Entendi. Nós vamos para um break, a gente já volta. Tá bom. Tá bom o assunto aqui, né? Quero saber se o vampiro pegava sangue e tudo, quero saber isso, tá? A gente já volta, não sai daí. Olha aqui, eu estou fofocando com ela, né? E a Camila não me avisou, né? Que estava no ar, e eu fico fofocando aqui sobre eles. Mas eu quero mandar um beijo para toda a galera do Crown, que assiste, que prestigia a gente. Nossa, eles são maravilhosos. Amo vocês. Danta, Silvana, Luciano Sampaio, Marcela, obrigada aí, viu? Obrigada. Depois a gente acerta lá, né? Porque eu falei, assistam aí, depois a gente acerta o cachê. Querida, quem são os homos capenses? Então, teve um grande escândalo, né? Estourou por causa de uma ex-executiva do Banco Mundial, né? Eu não vou citar o nome, mas ela fez uma denúncia que quem está no comando do Banco Mundial, principalmente Vaticano, né? São os Homo capenses. E os Homo capenses, eles são muito parecidos com o Homo sapiens. A diferença é que eles têm um crânio 35% maior do que o Homo sapiens, do que o homem, e 60% mais pesado do que o nosso. De onde eles são? Então, eles são civilizações que vêm do subterrâneo da Terra, tá? Mas que já estão aqui, já se adaptaram a viver na superfície. Intraterrenos? Sim, são intraterrenos. E eles são, eu vou falar assim do aspecto físico deles. Eles são mais assim franzinos, justamente por causa da pressão da energia, né, eletromagnética. E eles são assim, tem uma ligeira androginia, tá? Eles são assim um pouco o corpo, um abdômen mais baulado, uma ligeira, porque eles não possuem esse sexo como nós, né? Então eles têm uma ligeira androginia e eles têm um QI elevadíssimo. Tá? Tem um QI elevadíssimo e eles podem perfeitamente se passar por nós.
usando um chapéu. Você vê que o mitra do Papa tenta imitar, né, o Homo capensis, né? Entendi. E foram os Homo capensis praticamente que lideraram toda essa parte de religiões. Tá? Anabel, mas eles estão por aí? Estão, muitos deles estão por aí, liderando a rede bancária mundial e também estão muito infiltrados na parte da aeronáutica. E é verdade que a política mundial está na mão deles? Do Homo capensis, não, do governo oculto, né? O governo oculto, sim, não, mas os Homo capensis, de uma maneira particular, eles estão e os Homo saboiês? Tá. Homo saboiês, eles assim, eles são muito evoluídos, tá? Os Homo saboiê, eles têm uma protuberância na cabeça, tá? Entendi, com o rosto fino? Sim, eles têm assim, aqui na testa sai como se fosse um fio ósseo, um calombo assim, sabe? Que vai até a região occipital alta. Tá? Eles possuem uma protuberância. E, assim, e esses crânios já foram encontrados, fósseis deles. Né? E eles têm, assim, no platô, eles lideraram o platô tibetano, tá? As cidades, as civilizações estão abaixo do platô tibetano da China e Índia, tá? Que eles lideram. E eles subiram, até dizem que o primeiro imperador da China, tá? Ele subiu até para unificar a China. Tá? Eles têm uma protuberância aqui na parte occipital, também como se fosse um calo ósseo aqui. Vocês podem ver pelos soldados de terracota, tá? Que eram saboiês. Entendi. E os Kumaras? As Kumaras estão em alto nível, tá? Alto nível de intelecto e espiritual. Como são? As Kumaras, elas têm 1,20 m de altura, tem 12 quilos em média, né? O caso Roswell, tá? A criatura do caso Roswell é uma Kumara. São altamente evoluídas, são numerosas, tá? E assim possuem exércitos de Kumaras. Eles são assim avançados na genética. Eles comandam até a parte eletromagnética da Terra. Eles vigiam, eles controlam, justamente para não haver esse cataclismo a respeito de mudança de polos, tá? E assim eles estão começando a se manifestar com a gente através dos crop cycles, né? Das mandalas nas plantações. Tá? Então, são as Kumaras que estão tentando um contato com a gente. Logicamente que eles morrem de medo, porque você viu que a criatura do caso Roswell, né, e do caso Varginha, né, que tem documentos que realmente houve, eram Kumaras e sofreram toda a agressão humana, né, da nossa curiosidade, da nossa estupidez, né? Então, eles têm medo, logicamente, da gente, né? E apacalos? Os apacalus. Os apacalus são seres aquáticos. Se você perceber, assim, nós, os Homo sapiens, parece que nós viemos desse meio aquático. Porque, olha, a gente tem membranas nas mãos. Nós somos, se eu não me engano, nós somos os únicos... mamíferos que têm a posição vertical, na água a gente fica vertical, né? Nós temos tecido adiposo no corpo, tá? E a gente se adapta bem à respiração da água, né? E esses apacalus são comprovados arqueologicamente. O meu livro trata isso com detalhes, então... tá? Eles têm 2 orifícios, eles têm os lóbulos aqui do crânio deles, aquele que parece que tem um chifre, assim, não é chifre, são, assim, 2... caroços ósseos, assim, sabe? Como se fosse um coração aqui. E eles não possuem fontanelas, eles não possuem nenhuma fissura no crânio, eles possuem 2 orifícios na testa. A sereia, tá? A sereia seria, por acaso, sim, um apacalus? Sim, sim. Inclusive, essa coisa de existir sereia ou não, teve um empresário, que, se eu não me engano, foi em 1815, Barnaum. Ele negociou, ele comprou uma múmia de uma sereia. E essa sereia, ela ficou exposta até 1856 num museu nos Estados Unidos. E esse museu, logicamente, foi incendiado, tá?
Mas as fotos dessa sereia, dessa múmia de sereia, existem e estão, inclusive, sendo acobertadas pelos Estados Unidos da América. Mas tá? ela tem essa forma que a gente entende, que nem sim, exatamente. É uma mulher bonita? Como é que é a sereia? Não acho que seja bonita. Como é que Mesmo porque eu vi a foto, é uma múmia. Múmia, não, todo mundo quer ser sereia. É meio fantasiosa, né? Agora usar roupa de sereia. Né? Sim, não, eu acho assim, é muito fantasioso nesse ponto, mas realmente existiram. E eu já vi muitas fotos, Mas fotos qual é o também. Aspecto? Escamoso. Inteiro? Sim, inteiro. Eles não têm a pele, né? Eles têm uma mucosa escamosa. Aqui em cima. Então, é isso que eu estou te falando. O crânio tem toda uma proporção que se adapta ao meio, ao oceano. E se você pensar uma coisa, você pode estar perguntando onde que esses seres, né, eles se escondem, tá? Olha aqui, gente. Vamos pensar uma coisa, 70% da Terra são feitos de oceano. Imagine oceanos, 3 mil metros de oceano. Tá? Nós conhecemos apenas 1% da biodiversidade dos oceanos. Tá? E assim, sem contar que tem os desertos que a gente não conhece, tem também toda uma região, agora com o Google Earth, agora com os satélites, a gente está detectando várias estruturas subterrâneas e no fundo dos mares. Tem na Califórnia, tem na Venezuela, tem várias estruturas, tá? Então, a gente não pode dizer aonde que eles se escondem. A gente não conhece o nosso planeta ainda, integralmente. A gente não sabe né? Entendi. Agora tem mais duas espécies que eu quero saber. Eu quero saber quem são os abadons e os pisachas. Pisachas. Isso, quero saber deles. Os abadons, Apocalipse 9, 12, se eu não me engano, tá? Diz que, nos finais dos tempos, a ira do Senhor, imagina, eu não acho que Deus tenha ira, não Deus tenha raiva. Diz que, por causa da ira do Senhor, tudo que acontece na Terra, nós seremos atacados por um exército de abadons, tá? Que tem a forma humana e parece mais uma nuvem de gafanhotos e tem assim, provoca no homem uma dor que o homem nunca experimentou antes, que como se fosse ferrões de escorpião, né? E realmente os abadons já estão aparecendo no mundo, na Rússia, no Novo México. Trata-se daqueles homenzinhos que vocês já devem terem visto, que são aqueles hominhos que têm asas. E foi feita uma análise de DNA desses hominhos, eles têm a mesma estrutura nossa, a mesma estrutura genética, só são miniaturas, tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Possuem asas, possuem ferrão semelhante a um escorpião, e estão aparecendo. Agora, você faz ideia, se a gente for atacado por um exército de abadons nos finais de tempo, gente, é um castigo, é uma punição muito grande, sabe? E que não vem de Deus, né? Porque Deus é o ser supremo, o ser superior, né? Entendi. Você concorda comigo? Entendi. Agora, tem uma pergunta aqui que eu quero saber. Quem foram os gigantes? E se é verdade que existe uma cidade subterrânea no México onde são mantidos os gigantes remanescentes do mundo? Porque os gigantes são originários dos inaqueus, né, da terra de Canaã. E é comprovado, a parte bíblica, né, fala muito da existência dos gigantes. E nem precisa isso, porque no século passado existiam muitos gigantes. Inclusive, teve uma parada, um desfile na China, que tem, inclusive, um vídeo, tem fotos de um gigante desfilando no meio do povo, tá? E, assim, tem vários fósseis de gigantes, já é comprovado, tá? E, assim, e é verdade. Vazou um documento do Vaticano, tá? Que teve, assim, sob a custódia dos Estados Unidos, eles resolveram recolher os gigantes remanescentes do mundo por causa de constrangimento, por causa de tudo isso, e levaram para uma cidade do México, né? Teotihuacan, tá? Uma cidade abandonada até. E levaram para lá, criando toda uma estrutura para esses gigantes viverem em paz, longe do assédio e do constrangimento do resto da população. Existem lá? Sim, existem. E eles são grandão? São, em média, 7 metros, 4, 5 metros. Sim. É porque não dá tempo, mas senão eu falaria de alguns, né? Mas você vai voltar.
Você vai rápido, que tem muita coisa para saber muita com ela, coisa. ela sabe muito. E o que pode existir de tão misterioso na bendita Antártida? Pois é, foi um coronel, um comandante da rede de submarinos, o Bolt, né? Donitis, né? O nome dele é Carl Donitis, tá? Ele foi um dos comandantes do nazismo, né? E ele mencionou que a rede, os U-Boats, os submarinos U-Boat, ajudaram os nazistas a encontrar a cidade de Shangri-La, tá? No Polo Norte. Então, isso foi assim documentado, se trata de um documento muito sério, tá? E realmente, se você pensar, a Alemanha montou uma base, tá? na Antártida. E depois da guerra, que os cientistas foram absorvidos pela Operação Paperclip pelos Estados Unidos, eles absorveram 1.500 cientistas nazistas, levaram para os Estados Unidos. Olha, em 1946, os Estados Unidos começou a mandar expedições para a Antártida. Por quê? Porque vazou informações desses cientistas, né, nazistas que foram trabalhar para os Estados Unidos. E tão logo os Estados Unidos montou uma base na Antártida de 3.800 e poucos quilômetros de base, tá? E começou a se enviar várias expedições. Uma dessas expedições foi assim comandada por o sobrenome dele é Byrd. O primeiro me fugiu agora. E esse comandante, ele escreveu um livro após uma das expedições, dele ter sobrevoado a região da abertura do Polo Norte, tá? Dizendo que ali realmente existe, nesse buraco que existe lá, uma civilização muito avançada, tá? Que seria, ele comparou como o Shangri-La. Então, tem muita coisa na Antártida. Mesmo porque você compara a Terra como uma máquina de lavar roupa, tá? A máquina de lavar roupa, pelo efeito de centrífuga, ela joga para o lado todas as roupas. A Terra funciona da mesma maneira. Ela joga terras e faz conchas subjacentes ao lado, sabe? Deixa oco o centro da Terra e as camadas de côncavas subjacentes nas laterais. E são nessas camadas que tem líquido, tá? Que tem componente, né? De gravidade e tudo mais, que vivem essas civilizações. Então quer dizer que a Terra é oca? A Shambhala não fica bem no centro? Não, Shambhala fica... porque diz assim, que ela tem as conchas subjacentes, né, que já é comprovada, não sou eu que estou falando, né? Euler falou, Halley, né, do cometa Halley, ele provou, ele levou até para um congresso dizendo que isso é uma verdade, que a Terra tem os dois polos, tem abertura nos dois polos, tá? E nessas aberturas, numa dessas aberturas do Polo Norte, que situa Shambhala. E tem mais um detalhe, que na teosofia, a Blavatsky, ela disse que a estrela Polo Norte, a estrela polar, a cidade sagrada fica abaixo da estrela polar, e a estrela polar é visualizada no Polo Norte, tá? Então, tem uma série de documentos que comprovam que realmente deve existir um Shangri-La, né? Então, Anabel, agora, para encerrar, eu quero fazer aquela pergunta que não se cala nenhum dia. Quando que eles vão fazer contato com a humanidade? Pois é, né? Nós somos, assim, bebês, né? Porque essas espécies, tem espécies que já existem há 18 mil anos, tá? E o homem existe há quantos anos? Em média, 400 mil... Por aí que surgiu o primeiro homem, né? O Homo sapiens, quando eu falo homem, né? Então, nós somos espécies bebês para eles, né? Somos agressivos até com nossos semelhantes, né? Agora, eles já começam a fazer, as kumaras começam a fazer os crop circles, né? As mandalas nas plantações, tentando se comunicar com a gente, tá? Eles já estão. E, assim, e as pessoas estão deturpando isso. Porque o extraterrestre fez as mandalas, eles estão fazendo mandalas de cima para baixo. Por que ninguém pensa que essas mandalas estão sendo feitas de baixo para cima? Acorda, gente. Não tem nada a ver com extraterrestre. Mandalas são feitas pelas kumaras. E eu tenho uma série de documentos que estão no meu livro que comprovam isso. Eu acho que está na hora da comunidade, da população, abrir os olhos, sabe, para essas verdades, porque daqui a pouco vai estourar tudo isso.
É isso aí. Eu conversei aqui com Anabel Sampaio, tudo de bom, escritora, pesquisadora, colaboradora da página oficial da NASA. Olha que espetáculo. Ela sabe muito, né? Infelizmente, a gente está chegando no final, Anabel. Que pena. Mas você vai voltar, né? Obrigada, eu prometo. Obrigada pelo convite, eu aceito sim. Quem quiser suas palestras, suas orientações, onde pode procurar você? Eu vou passar um e-mail, que é o Anabel com 2 N's, Anabel Sampaio, o número 1, né? @gmail.com. Ou me sigam no Instagram, tá? O Instagram é Anabel com 2 N's, _Sampaio, _ writer, tá? E lembrando que esses 2 livros já estão na Saraiva, né? Sim, estão na Saraiva. O Código Secreto de Hitler, que é um espetáculo, tem muita curiosidade aqui dentro. A Camila está aqui comigo, a minha diretora técnica. Ela está mostrando mais próximo para vocês, fica aí. E tem esse aqui, que é a Operação Ressus, né? Que é mais um lançamento. Saraiva e Amazon. Ok? E a gente vai chegando no finalzinho, então, galera do bem, obrigada a toda a galera do Face, um beijo grande para vocês que nos acompanharam, a todos os internautas. Não esqueça, @Lucimara Paris é meu Instagram, e todo sábado, às 12 horas, eu estou na Rede Brasil, não perca, tá? Um beijo grande, até terça, às 13 horas, aqui, na demaistv.com.br. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.